Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra da qual eu fui inspirado por causa do dia 1º de outubro para essa semana. Dia 1º de outubro foi dia do quê? O Dia Internacional do Idoso, né? E eu falei, o que eu prego sobre o Dia do Idoso, né? E eu quero pregar sobre o poder da honra. Eu quero falar rapidamente com você sobre o poder da honra, que também se aplica com relação aos anciãos, às anciãs, os irmãos mais velhos, mas que se aplica de forma geral para a vida da igreja. A gente vive um tempo que parece cada vez mais na nossa cultura, uma cultura ocidental dinâmica, de economia acelerada, de muitas mudanças, que as pessoas estão perdendo um pouco a capacidade de honrar umas às outras, e de honrar as boas tradições, de honrar as instituições, porque às vezes não dá nem tempo de pensar sobre isso. Dentro da igreja, inclusive, a gente percebe que o fluir da cultura da honra é algo que precisa ser lembrado, porque às vezes se torna difícil. Às vezes a ênfase da pregação está tanto no indivíduo, está tanto numa carreira bem-sucedida cristã, que a gente esquece de olhar para o próximo e fica olhando muito para aquilo que Deus fez para mim, para mim e para mim, e o foco fica muitas vezes em si próprio e não se expande ao próximo. Mas a gente é uma igreja que vive por propósitos. Um desses propósitos é o ministério, servir, que é parte do segundo grande mandamento de Jesus Cristo. O primeiro é ama o seu Deus acima de todas as coisas. O segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. E amar o próximo nada mais é do que servir o próximo com tudo que você puder. E esse amar, esse servir ao próximo pode ser o início num caminho de cultura de honra na minha e na sua vida de maneira pessoal. Nós podemos servir a todas as faixas etárias, nós podemos servir as pessoas necessitadas e nós podemos servir até quem não tem necessidade. Nós podemos sempre servir. Você, neste exato momento, tem a oportunidade de servir alguém de alguma forma. De alguma maneira você pode servir alguém. Pergunte sempre isso para Deus. Como eu posso servir alguém, Senhor? Quando você serve alguém, você está honrando essa pessoa. Parece que às vezes atribuir honra a alguém se tornou algo pejorativo. É até um sinônimo às vezes de fraqueza. As pessoas às vezes falam, aquele lá vai lá o... Você sabe o que eu quero dizer aqui, né? Não vou... O puxa daquela pessoa. Né? Lá vai lá aquele lá que está bajulando alguém. Honra não é isso. Mas por causa desse pensamento, às vezes... esse pensamento tem enfraquecido instituições importantes, como a família, a igreja, as escolas. Por quê? Porque o posicionamento das pessoas olha, quem honra o professor, está bajulando o professor. Quem honra o pai e a mãe, está bajulando o pai e a mãe. Quer se sobressair em relação aos irmãos. Nossa, quem honra o líder na igreja, ou quem honra as pessoas na igreja, está fazendo isso com uma segunda intenção. E o servir não tem segunda intenção. O servir tem cumprimento de propósito. O honrar fala de propósito cumprido na minha e na sua vida. Glória a Jesus. E Deus nos chama para nós honrarmos e respeitarmos as pessoas, até quando nós discordamos delas. E isso é uma crise no nosso coração. Como é que eu respeito e honro alguém até discordando dela? Pois é. Considere a admoestação de Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, versos 17 e 18, está aí, eu queria que você lesse junto comigo. 1 Pedro, capítulo 2, versos 17 e 18. Vamos ler? Tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei, servos, sede submissos, com todo temor aos vossos senhores. O que o apóstolo Pedro está ensinando aqui, a igreja ensinando os irmãos? Que todos merecem honra. Que nós amamos a Deus, honrando a Deus com o nosso amor, mas que também devemos amar os irmãos, temer o Senhor e honrar o rei. Qual é a ordem bíblica, então? A ordem bíblica, tem algo dentro de nós que sempre se rebela, parece, contra a honra. A ideia de honrar as pessoas, às vezes, parece que gera dentro de nós certa rebelião, porque tem gente que parece que, mesmo numa posição de autoridade, não mereça honra. Lembra de algum político aí que fez alguma coisa errada e você já sente isso. Não é verdade? Quanto mais quem está perto de você e que você vê que escorregou na casca de banana, você fala, não dá para honrar alguém assim.
Não tem como. Como é que eu faço isso na minha vida? Veja o que a Bíblia nos fala a respeito do corpo de Cristo, como é que nós devemos honrar cada membro, dando cada membro, aparentemente até aqueles mais fracos, a honra que eles merecem. Leia aí comigo, 1 Coríntios 12, 22 a 25. É aí mesmo, vai lá, volta aí. A ordem bíblica, vamos lá? Pelo contrário, os membros do corpo que parecem... E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se eu fosse falar tudo que eu li, me aprofundando nesse texto, eu não teria tempo hábil para falar tudo que eu gostaria aqui hoje. Na verdade, não é nem que eu gostaria, é que eu acabei lendo e pesquisando. Mas quando o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, diga comigo, mais fracos, aqueles indispensáveis, e o que a gente pensa que é menos honroso, diga, menos honroso, tratamos com especial honra. Ele está falando do corpo humano. Ele está fazendo uma metáfora do corpo humano com o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. E ele está dizendo, o que é mais fraco, o que parece que não tem honra, e o que parece que é dispensável, que não tem honra alguma, a gente trata com especial honra. Eu fiquei pensando nisso, né? E a palavra menos honra, mais fraco, e que parece que são indispensáveis, ela é a mesma palavra usada em dois momentos aqui, que fala de vulnerabilidade, fala de fraqueza, fala de deformidade. Depois você pode ver os originais, anota o texto aí, 1 Coríntios 12, 22 a 25. Então ele está falando de fraqueza, de vulnerabilidade e de deformidade, inclusive. E aí eu fiquei pensando, é verdade. Quando você tem uma deformidade no seu corpo, eu tenho um negócio no meu pé que quando eu vou tomar banho de piscina com o pessoal, eu fico meio assim às vezes. Eu tenho que cuidar daquilo. Meu pé acho que tem não sei se é ácido úrico, uma vez o dermatologista falou para mim, e ele cria uma feridinha, especialmente no dedinho do direito e do esquerdo. E fica dura a cabeça debaixo do dedinho, não é cabeça, as costas do dedinho. E aquilo às vezes me causa certa vergonha, mas eu falo, graças a Deus isso aqui está sempre escondido, ninguém está vendo. Pronto, falei para você. Mas a gente cobre aquilo que às vezes envergonha. Se uma pessoa tem um problema no corpo, uma cicatriz muito feia, ou alguma coisa, ela procura usar uma roupa que cubra aquilo. Eu tenho algumas cicatrizes na perna, e eu acho que muitos de vocês também têm. Tem ambiente que eu não quero que aquelas cicatrizes apareçam, porque as pessoas vão me perguntar, e algumas eu tenho vergonha de dizer por que foi. Por que aconteceu. Então tem partes do nosso corpo que às vezes a gente quer esconder, mas na verdade a gente não quer ser desonrado por causa daquilo. E a gente cuida com especial honra determinadas partes do corpo. Por quê? Porque ou eles têm algum problema, algum defeito, porque eles são mais vulneráveis, porque eles são mais enfraquecidos. Então a gente procura se guardar. Paulo está falando sobre isso. Ele fala, olha, se no corpo a gente guarda aquilo que tem aparentemente menos honra, são imerecedores, são defeituosos, tem algum problema, ele continua. Os membros que em nós são indecorosos, ele fala da indecorosidade dos membros. Nós são tratados com um decoro especial. E eu fiquei pensando em algumas coisas. Pense também, coisas que eu não preciso nem falar aqui. Mas às vezes, aquilo que pode ser indecoroso no seu corpo, você trata com honra especial aquela parte do seu corpo para não vir a ser desonrado por causa daquilo. Está me entendendo? Você percebe o que eu estou querendo dizer? Não é um defeito necessariamente, mas parece uma falta de decoro. Se é que e aí você cuida com um decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Aquilo que é legal, que é bonito, às vezes uma boa aparência, você quer mostrar.
Então você não se preocupa muito com o cuidado com aquilo. Você, na verdade, não é nem quer mostrar, você vive normalmente. Por exemplo, você não vive de burca tampada. Agora a gente está vivendo com essas máscaras, né? Mas, salvo algum defeito muito grave, e eu já vi pessoas com defeito muito grave na face. Assim, uma enfermidade, um acidente causou aquilo. Ela sempre procura tampar aquilo. Você já viu alguém assim? Mas quando você está tudo dentro da normalidade, você não se preocupa em cobrir o seu rosto. Sim ou não? Mas aquilo que parece que não está tão bem assim, você se preocupa em guardar. É isso que Paulo está falando. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Ou seja, aquilo que tem decoro, não precisa tratar de maneira especial. E ele continua, mas Deus, ele estruturou. E aqui essa palavra estruturou, numa outra versão está, Deus coordenou. E aí, numa outra tradução que eu fui ler, diz assim, Deus, ele conectou e ele planejou e organizou. E aí ele continua, o corpo dando maior honra ainda aos membros que dela tinham falta. Deus, ele organizou o corpo para dar maior honra aos membros do corpo que têm mais falta de honra. Meu Deus. Eu queria que você pensasse comigo sobre isso nessa manhã. Deus se preocupou em dar maior honra a quem tinha mais falta de honra. Às vezes a gente quer dar honra a quem já tem honra. A quem já é honrado. Não há nenhum problema nisso, nós precisamos honrar a quem tem honra. Mas a Bíblia está falando aqui, o apóstolo Paulo ensina na igreja, que Deus coordenou tudo, planejou, para que maior honra fosse dado a quem mais necessidade tinha de honra. E continua. Por que Deus fez isso? A fim de que não haja divisão no corpo. Para não haver divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Isso é forte demais. Porque às vezes nós olhamos pessoas que supostamente merecem menos honra do que nós mesmos. E não conseguimos atribuir honra àquelas pessoas. Mas Deus planejou as coisas e coordenou as coisas para que a gente pudesse honrar as pessoas, mesmo que elas sejam mais fracas ou tenham algum indecoro em sua vida, alguma falta de decoro. Mas aí eu anotei algumas coisas aqui, algumas pessoas, algumas figuras das quais nós devemos prestar honra, e eu vou passar bem rápido por elas. Primeiro, as autoridades seculares. Está lá em 1 Pedro 2,17 que eu li com você. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai a quem? Autoridades seculares. Os presbíteros, 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla. Vem comigo. De dupla. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Os empregadores, 1 Timóteo 6,1 diz o quê? Todos os que estão sob o jugo de escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemos. Eu destaco aqui também o versículo 18 de 1 Pedro, capítulo 2, que ele diz o quê? Ele diz assim, olha, servos, sede submissos com temor aos vossos senhores. Então a Bíblia nos está ensinando a sermos honrosos com os nossos empregadores, e às vezes a gente tem vontade de não ser. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 3 diz assim, trate adequadamente as viúvas, diga comigo, as viúvas, que são realmente necessitadas. Então Deus nos manda tratar as viúvas com honra. O cônjuge, 1 Pedro 3,7 diz o quê? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com quê? Como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Em Efésios 5,33, o recado é para os dois. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. A saber, também honra. Essa é a ordem bíblica. Em Efésios 6, versos 2 e 3 diz, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra.
Honrar os pais é um mandamento bíblico, dado também, não só por Moisés, mas pelo apóstolo da graça, Paulo, dizendo para os cristãos, olha, é o primeiro mandamento que recebemos que tem uma promessa embutida. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem na terra, para que você seja feliz, abençoado. Em Levítico 19:32 tem um texto lindo que diz assim: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, tema o seu Deus, eu sou o Senhor. Nós devemos honrar os idosos, as pessoas que têm mais idade, que já passaram por um tempo de vida que nós ainda nem chegamos perto. A verdade, quando entra um ancião na sala, ou uma anciã, a gente devia parar de falar e ver se eles têm alguma coisa para falar. Eu sou do tempo de pedir benção à mãe, benção ao pai, benção ao avô, benção à avó. Nunca fiz isso, pastora. Graças a Deus a revelação veio antes. A pastora está falando aqui, beijar até a mão do padre, as pessoas eram ensinadas. Por causa de respeito, né? Nós estamos falando de uma tradição de respeito. Você sabe que às vezes, e aí quando a gente lida com isso, a gente tem que ter muita sabedoria para lidar, porque a Bíblia está falando sobre honra. Tudo na vida pode faltar equilíbrio. Às vezes é over, às vezes é abaixo do que precisa ser. Mas nós precisamos ter equilíbrio. Não é porque você acha que algumas coisas estão excedendo, que você então não faz nenhuma delas. Nós precisamos ter respeito, considerar os mais velhos. Quando você passa por alguém com os fios de cabelo branco, jovem, adolescente, e eu falo para mim que eu me sinto jovem ainda. Eu não sou adolescente, mas sou jovem. Eu preciso olhar para esses irmãos, ter respeito, cumprimentá-los, porque a minha correria às vezes me impede de fazer isso. A sua correria. Eles já correram como você. Você já percebeu que um velhinho na fila da padaria torna o processo um pouco mais lento e as pessoas começam a perder a paciência com aquilo? Quem já percebeu isso, diga amém. Amém. Ah, bom, pensei que era só eu. Agora eu vou perguntar, quem que já ficou irritado porque estava atrasado e o velhinho não achava os trocos da moeda lá para resolver logo o caixa e você ficou com vontade de falar, esse velho não sai logo daí e está atrapalhando todo o meu dia. Na prática é assim que acontece a vida. Você não está sendo chamado para honrar no ambiente de ar-condicionado, bonitinho, e tem lá agora, vamos trazer aqui os velhinhos, e você vai dizer, vai beijar a mão deles. Não, você está sendo chamado para honrar na padaria, no ônibus, no hospital, no mercado, na rua, a ajudar quem tem necessidade. Isso é o propósito do ministério de servir. Servir a todos. Servir sem distinção. Essa é a ordem bíblica, nós precisamos honrar e honrar a todos. Qual foi a última vez que você ouviu uma conversa parar porque chegou alguém mais velho? Quero desafiar você a ser aquele que promove essas coisas. O próprio Senhor concede honra às pessoas. João 12:26 diz, se alguém me serve, siga-me. E o Pai fará o que, irmãos? E o Pai? Está aparecendo aí? E o Pai? E o Pai? Salmo 91, 14 e 15 diz, porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo do quê? Quem ama o Senhor, quem é apegado ao Senhor, é coberto de honra no final das coisas. O Senhor quer nos cobrir de honra. Quem segue o Senhor, quem serve o Senhor, recebe a honra do Pai. E qual é o resultado da honra? Deus não tem dificuldade de honrar as pessoas. Deus atribui honra às pessoas. Considera, então, a glória de Deus e o tamanho de Deus e pensa, Deus, Ele atribui também honra às pessoas. Por que nós teríamos dificuldade de honrar as pessoas? O resultado de honrar alguém e de honrar as pessoas ele é prático e ele pode ser visto na vida daqueles que honram. A palavra honra significa fixar valor, estimar e reverenciar. Diga comigo, estimar valor. Fixar valor, perdão. De novo, vamos juntos? Fixar valor. Estimar e reverenciar. Você imagina numa casa
onde existe honra entre pais e filhos, filhos e pais e entre irmãos. O poder é liberado ali dentro. É verdade o que eu estou falando. Se os filhos honram os pais, tem poder de Deus liberado no ambiente da sua casa. Às vezes está faltando um ambiente melhor, porque está faltando honra da parte dos filhos. Marido, às vezes, você quer que o ambiente da tua casa mude, mas você esqueceu de 1 Pedro 3,7. Considere a sua mulher como parte mais frágil e dê a ela a honra devida. Quando você faz isso, a Bíblia fala que as suas orações são respondidas. E num ambiente assim, não tem como dar errado. Onde há honra mútua. Mulheres, às vezes você quer alguma coisa no fórceps com o seu marido. A Bíblia fala para você honrar o seu marido, respeitá-lo. Se tem uma das coisas que mais podem transformar a atitude de um homem, é quando ele se sente respeitado na sua casa. E aqui o meu discurso não é machista, tampouco feminista. O meu discurso é um discurso bíblico. Precisa ter honra de marido para com mulher, da mulher para com o marido, dos filhos para com os pais, e também dos pais para com os filhos. Honrar seu filho, pai, mãe, me escute. Às vezes você cria o seu filho só, ou você é uma mãe que não tem um pai presente, ou você é um pai que não tem uma mãe presente. A igreja está aqui para te servir nisso também. Eu tenho um coração para ser pai de quem precisar, e quem eu conseguir e puder. Mas eu quero dizer uma coisa para você: sentar-se à mesa, compartilhar as verdades do coração a respeito de decorosidade, de ética, do que é certo e do que é errado, com o seu filho, honra o seu filho. Você está honrando a ele, ensinando para ele que não é porque você quer alguma coisa daquele jeito, é porque existe uma razão daquela coisa ser daquele jeito. E por causa de que existe uma razão e você entendeu e aprendeu, você está ensinando para ele e você assume a sua posição de autoridade na sua casa, de pai e mãe. Por que tem muitos filhos hoje que às vezes estão meio perdidos, sem uma direção, um foco? Porque eles não entenderam ainda o porquê de algumas coisas. Você honra o seu filho quando você ensina para ele a mesa. Isso está lá em Deuteronômio. Você ensina no caminho, ensina a mesa, ensina a dormir, na hora de pôr para dormir. Faça isso sempre. Vira e mexe, eu tenho conversa sentado, às vezes individual, às vezes à mesa com toda a família, porque isso honra a sua família. Isso traz poder de Deus. E a honra libera o poder de Deus. Em Mateus 13, 57, 58 diz assim: não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. Não tem profeta que não tenha honra, a não ser que ele esteja na sua casa. Foi o que está escrito lá em Mateus, foi o que Jesus disse. E não fez ali muitos milagres por causa do quê? Da incredulidade deles. O Senhor conecta intimamente a falta de honra, a incredulidade e a falta do mover dos milagres. Um ambiente de honra é um ambiente liberado para o mover de Deus. Você quer viver o sobrenatural? Você quer viver curas, poder de Deus, enchimento do Espírito Santo, um ambiente sobrenatural onde você estiver? Parta pelo princípio da honra. Honre aqueles que Deus tem colocado perto de você. Honre as autoridades que Deus tem colocado sobre você. Honre as pessoas. Quando a gente desonra um homem ou uma mulher de Deus, a gente impede que o poder de Deus que flui por intermédio dele ou dela nos alcance. Deixar de honrar um homem ou uma mulher de Deus é deixar de receber aquilo que ele carrega da parte de Deus para a nossa vida. Isso é muito sério. E eu quero terminar dizendo para você, o último ponto da minha palavra: como honrar. 2 Coríntios 5, 16 diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Você pode ler comigo esse versículo? Assim que nós... Podemos ler mais uma vez o uníssono? Vamos lá. Nós só podemos honrar as pessoas se nós não os conhecermos segundo a carne. O original da palavra conhecer aqui significa ver com os olhos, observar com atenção e perceber com todos os sentidos: tato, olfato,
Tudo que for possível perceber alguém. Vou ler de novo o versículo então. Ó. Assim que nós daqui por diante ninguém vemos, observamos, prestamos atenção, ouvimos, conhecemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você for ler, eu não vou ter tempo para isso, mas lá em 2 Coríntios 5, o versículo que a gente conhece de cor, eu nem pus aí porque eu sei que você conhece de cor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz o quê? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo. O que fez novo? Tudo. Na vida de quem? De quem está em Cristo. E quem está em Cristo tem o que dentro de si? O Espírito Santo. Paulo está narrando aqui um contexto. Qual é o contexto? Ele diz o seguinte: olha, Cristo também foi visto na carne, mas Ele é Espírito, nós não o vemos na carne hoje, e o seu Espírito habita em nós. Nós conhecemos Cristo na carne primeiro e agora conhecemos no Espírito. Nós precisamos conhecer uns aos outros no Espírito. Temos um problema: a gente tem familiaridade demais um com o outro no nível errado. Eu escrevi essa frase, bota ela aí. A gente tem familiaridade demais um com o outro no nível errado. Você pode ler isso comigo? Vai lá, você. Só da carne. A gente só olha para as pessoas no nível da carne. O Paulo está ensinando aqui: para de ver as pessoas no nível da carne. Veja o que tem dentro delas. Eu li um artigo essa semana de um pastor que escreve profundamente sobre isso. Eu não lembrava dele, lembrei hoje de manhã, conversando com a Deise. Falei: Deise, você já ouviu falar de Frangipane, ou Frangipane, eu nem sei falar o nome dele. Ele é um autor muito profundo. Ele escreveu um livro que chama Os 3 Campos de Batalha da Mente. Qual foi a indicação que a gente teve? Do pastor John Bevere, que eu também respeito muito o ministério dele. Ele falou: leia sobre as coisas que ele escreve sobre si, e Francis escreveu algo tão poderoso. Ele diz assim: olha, embora sejamos criaturas em Cristo, nosso problema é que só reconhecemos um ao outro segundo a carne. Olha, somos novas criaturas em Cristo, mas só reconhecemos um ao outro segundo a carne. Alguém precisa morrer antes que nós possamos reconhecê-lo segundo o Espírito. Precisamos quebrar as limitações que a carnalidade, preste atenção nisso, e os ciúmes colocaram nas nossas percepções. Cristo habita na pessoa que está do teu lado. A nossa percepção está sempre conectada a um ciúmes, às vezes uma inveja. Às vezes a algo que é carnal, como está lá em Gálatas 5:19. A obra da carne é inveja. A obra da carne é o ciúme. A obra da carne é aquilo que a tua alma consegue sentir quando você olha para alguém, seja ele autoridade ou não na sua vida. Mas Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 5, olha, para de olhar para essas coisas e veja Cristo na pessoa que está do teu lado, porque se você ficar olhando para os defeitos dela, você nunca vai conseguir honrar ela, inclusive quem te lidera. Porque se você procurar defeito, você vai achar. E esse é o nosso desafio de honrar alguém. Porque a gente enxerga segundo a carne, não enxerga o Cristo que habita dentro de cada um de nós. Coloquei uma frase aí também: um dos maiores empecilhos para o reconhecimento de Cristo nas pessoas são as suas falhas. Entretanto, as nossas falhas passadas já não são mais limitações para Deus. Você pode ler isso comigo? Vamos ler juntos? Entretanto, nossas falhas passadas não são limitações para Deus. Com todos os defeitos que você tem, eu também, Ele tem te usado de alguma forma para servir e abençoar alguém. João Marcos, num determinado momento, abandonou Paulo e Barnabé. Barnabé o acolheu de alguma maneira e continuou honrando aquilo que estava no coração dele. Depois ele se reconcilia com Paulo. Mas porque Barnabé não o abandonou e continuou honrando a vida dele, o ministério daquele homem, porque ele conseguiu enxergar Jesus, conseguiu enxergar a obra do Espírito Santo na vida dele, e valeu a pena. Marcos escreveu o 2º evangelho, conhecido por nós hoje. Às vezes Deus está colocando pessoas do teu lado que não estão plenamente formatadas, não está pronto ainda, mas você precisa honrar essas pessoas. Honre as pessoas. Às vezes é alguém mais velho que você,
Às vezes tem alguém idoso perto de você, que Deus quer fazer alguma coisa usando a vida dessa pessoa. Honre aquilo que ele carrega dentro de si, que é o próprio Cristo. Olha só, eu quero terminar agora. Cristo e o seu potencial é que merecem ser reconhecidos e honrados em cada um de nós. Às vezes tem pessoas que nem conhecem Jesus ainda, e Deus te põe perto dele e te faz honrá-lo, simplesmente levando o evangelho para ele. E essa é uma forma de honrar o pecador perdido e desamparado. Que a gente aprenda hoje a não julgar mais segundo a carne, mas honrar as pessoas de acordo com o que elas são, criação de Deus e daqueles que são filhos, que têm o Espírito Santo dentro de si. Quantos podem dizer amém? Fique de pé no seu lugar. Abençoe alguém que está do teu lado agora. Uma pessoa só. Põe a mão no ombro só e fala: Senhor, me ajuda a honrar essa pessoa aqui agora. Põe a sua mão aí no ombro de alguém agora. Você não vai falar nada com ele. Você vai assumir a sua posição daquele e daquela que honra. Comece a orar agora. Senhor Jesus, ajuda-nos a honrar uns aos outros, a sermos crentes que honram uns aos outros. Ajuda-nos a honrar os de fora. Ajuda-nos não considerar, não conhecer as pessoas apenas segundo a carne, mas conhecer as pessoas segundo o Espírito. Nós precisamos ver uns aos outros segundo o Espírito. Que cada irmão e cada irmã conheça segundo o Espírito o seu próximo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.